2026 é a eleição mais importante da história do Brasil? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário aqui neste vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. Estamos aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes, além da manchete. E eu quero iniciar aqui esse episódio já trazendo para vocês essa pergunta. Eu quero a sua participação, tá bom, gente? Talvez 2026 não seja apenas uma escolha de um presidente. Talvez 2026 não seja apenas a escolha de um rumo institucional, econômico, cultural, moral do nosso país. Digamos que a escolha nessas próximas eleições, ela vai ditar muito sobre a nossa história. O que nós iremos entregar para a próxima geração no que diz respeito à política pública. O que nós iremos entregar no que diz respeito à economia, à cultura, à moral, à religião. Entende? O que vai ditar o Brasil nos próximos 4 anos e, quiçá, nas próximas décadas? Então é sobre isso que nós iremos refletir aqui no Na Real, porque aqui nós somos peregrinos do conhecimento. Vamos pegar na mão um do outro e caminhar seguindo aí este conhecimento tão vasto, né? Se as pessoas procurassem e se importassem em buscar conhecimento, eu tenho certeza de que o rumo do nosso país seria outro. Mas vamos para a primeira grande questão, pergunta que eu quero deixar aqui no vídeo. Será que estamos diante da eleição mais importante da história do Brasil? A maioria acredita que está escolhendo apenas um presidente. Mas será que é só isso mesmo? Ou existe algo muito maior por detrás do seu poder de escolha? Quem pensa que vota apenas em um presidente ainda não entendeu o peso do seu próprio voto. Entendeu? Eu nem vou entrar aqui em questão daqueles que dizem aí que se acham intelectuais e falam: eu vou votar em branco porque ninguém me representa. Oi? Como? Você acha mesmo que o caminho mais inteligente é não se posicionar e escolher entre um dos candidatos que estão? Será que você está tão acima das opções que temos a escolher hoje? Mas nós não temos opções. Temos várias opções. Agora, basta cada um de nós sentar e refletir e entender, acima de tudo, que nenhum político é Deus. Nenhum político vai te salvar. Entende? A política não tem o poder de salvação, mas nós precisamos saber escolher. Agora eu quero trazer aqui uma ilusão de vários eleitores. Muitos eu tenho certeza que já despertaram para essa questão, mas existem outros que ainda estão deitados eternamente em berço esplêndido e está precisando de um chacoalhão para ver se acorda para a vida, entendeu? O que realmente acontece quando você aperta a tecla confirma lá da urna eletrônica? Você não escolhe apenas o presidente, você está escolhendo o presidente, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, deputados distritais, no caso aqui do DF, do Distrito Federal. Cada voto vai interferir em uma instituição diferente. A República, ela nunca funcionou sozinha, entende? Olha só o que Montesquieu, né,
um pensador da ciência política, ele dizia sobre a questão da separação dos poderes. Quem governa o Brasil? Ele trazia esse questionamento. E a resposta é o seguinte: não existe uma única pessoa, e sim um grande sistema. Mas, Silas, quem faz parte desse grande sistema? Quem é esse sistema que as pessoas tanto falam que o sistema é difícil, que não adianta governar contra o sistema? Quem é o sistema? Vamos lá. Primeiro, o executivo é aquele que administra, aquele que executa as políticas públicas. Segundo, o legislativo, aqueles que criam leis, que fiscalizam, que aprovam o orçamento. Terceiro, o judiciário, que interpreta a Constituição, que julga os conflitos, que controla constitucionalidades. Ou pelo menos deveria, né, gente? Esses três poderes aí, esses três braços aí, essas três esferas aí, deveria, de fato, estar em equilíbrio, digamos assim. Porque quando um desequilibra, já era democracia. E isso não é eu que estou falando. Vários e vários pensadores ao decorrer dos anos sempre disseram sobre isso. Estou apenas replicando aqui para vocês. Quando um poder enfraquece os outros, a democracia acaba perdendo esse equilíbrio. Entendeu? Por que o Senado importa, Silas? Por que eu não posso apenas me preocupar se eu voto no Lula, se eu voto no Flávio Bolsonaro, no Caiado, no Zema, no Renan Santos, no Augusto Cury? Por que eu tenho que me importar com o Senado Federal? Vamos lá. Porque quase ninguém presta atenção no Senado. Essa é a pergunta mais inteligente. Sabe por quê? Porque poucos conhecem a sua função. Entendeu? Anos e anos de política aqui no nosso país, na nossa nação, e muitas pessoas não sabem qual a função do Senado. O Senado, gente, ele participa da aprovação de ministros do STF, por exemplo, e de outras autoridades, como o STJ, por exemplo, quando é preciso, né, nomear ali, além de exercer funções constitucionais de fiscalização e julgamento em casos previstos na Constituição Federal. Quem ignora o Senado Federal entrega uma das instituições mais importantes do país sem mesmo perceber. Entendeu? E o presidente? A pergunta que fica é: o presidente consegue governar sozinho? O que você acha a respeito disso? A resposta, gente, é um não bem grande, é um não em caixa alta. Sabe por quê? Porque ele depende do Congresso, ele depende do orçamento, ele depende da aprovação de projetos, depende da articulação política no meio do sistema político. Entendeu? Um presidente forte, sem base institucional, governa com grandes dificuldades. Entendeu? Então é por isso que você que vai votar no presidente seja pelo menos coerente nas suas escolhas. Escolha um senador, escolha deputados federais, estaduais, no caso aqui do Distrito Federal, deputados distritais, que está em acordo, digamos assim, que acaba ornando, digamos assim, com viés ideológico, político, econômico, que o seu candidato a presidente está assumindo. Entendeu a importância das tais bandeiras ideológicas, da direita, da esquerda, dessa grande polarização do centro-direita, do centro-esquerda? Tá vendo a importância dos partidos políticos sobre a visão que cada um acaba defendendo com unhas e dentes? É por isso, gente. Isso é política. Entendeu?
A eleição não muda apenas a política, ela vai mudar a economia, a cultura, a educação, a segurança, investimentos, relações internacionais. Agora a pergunta que fica é: quem for eleito em 2026 governará um Brasil inserido em um mundo em transformação? Como essas escolhas influenciam a próxima geração? Se nós estamos passando literalmente por essa transformação global. Inteligência artificial, tecnologia em alta. E aí, o que você me diz sobre? Olha só o que Aristóteles dizia na filosofia. A política existe para buscar o bem comum, ou pelo menos deveria ser assim, não é verdade? Ainda buscamos o bem comum ou apenas queremos derrotar os nossos adversários nas urnas e nos argumentos? Diz aí. Será que essa pessoa na qual você já bateu o martelo que vai votar, vai confiar o seu voto, o seu poder de escolha, escolhendo esse cidadão, essa cidadã? Será que eles estão de fato buscando o bem comum ou irão governar apenas para os seus viés ideológicos? Entendeu? Olha só o que Edmund Burke, né, dizia: instituições fortes protegem a liberdade. Nenhuma nação permanece livre, escute isso, nenhuma nação permanece livre apenas porque escolheu um bom governante. Entendeu? Já Bauman, um pensador aí da sociedade líquida, né? Ele dizia que a política já virou um espetáculo. O algoritmo acaba recompensando a emoção. A democracia exige uma reflexão. E é o que eu estou tentando fazer com você aqui agora, cidadão. Cidadã. Vamos refletir. Vamos, pegar na mão um do outro. Caminhar como peregrinos do conhecimento, da reflexão, de tentar mergulhar, de entender a fundo o que é política. Entendeu? Olha só, o algoritmo quer a sua reação, né? Com os pequenos cortes aí de 30 segundos das redes sociais, a pessoa já acha que já é especialista em políticas públicas, não é verdade? Só que a democracia, ela precisa de consciência. E a consciência precisa de reflexão. A consciência precisa de aprofundar, de deixar de lado as suas certezas e começar a olhar a cosmovisão do colega do lado, para tentar entender o porquê que aquela pessoa tem aquilo como um viés ideológico, tem aquilo como um ponto fundamental, que fundamenta as suas decisões partidárias. Entendeu? A antropologia já traz um estudo, né? Olha só isso, gente, o quão é interessante essa questão. Porque eu, por exemplo, eu não acredito que as pessoas votem apenas em candidatos. Pelo menos eu queria, né, acreditar que um ser humano que é livre, que tem a sua consciência, que pode refletir, eu quero acreditar que esse cidadão, ele vê toda uma estrutura, todo um conjunto. Entendeu? Eu quero acreditar que as pessoas votam por convicção das suas cosmovisões. Eu quero acreditar que essas pessoas já saibam o que é família e o que o seu viés ideológico vai impactar na família, o que é liberdade e o que o seu viés ideológico vai impactar na sua liberdade, o que é o papel do Estado e qual a sua visão ideológica vai impactar no papel do Estado, o limite do poder,
O que significa de fato justiça? Qual a sua visão ideológica diz sobre justiça? Entendeu? Você não vota apenas em pessoas, você vota numa visão de homem, de sociedade, de um ser que tem consciência, que reflita para fazer boas escolhas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre aqueles que votam em branco ainda, tá? Porque eu vou... Gente, sério. É inadmissível em pleno século XXI, 2026, ainda existem pessoas e a cada eleição que passa, pasmem, o aumento de votos nulos e brancos se torna maior, né? É inadmissível isso, gente. Existe um grande mito aí que eu quero desmistificar nessa fala aqui, nesse vídeo, que é algo que, inclusive, muitos aí dos partidos de esquerda, né? Eles tentam taxar todo cristão, todo conservador, de que nós queremos viver em uma teocracia. Apesar de eu crer muito em Deus, eu sou terrivelmente cristão, né? A famosa frase da Damares, que virou até um bordão aí. Terrivelmente evangélico. Eu sou. Eu me considero terrivelmente evangélico, terrivelmente cristão. Mas saiba de uma coisa. Eu creio muito em Deus, eu amo muito a Deus. As minhas convicções, os meus fundamentos, é tudo fundamentado e respaldado em Deus. Só que eu não peço teocracia não, gente. Sabe por quê? Teocracia é um modelo específico de governo. Entendeu? O que eu defendo é uma democracia constitucional, onde pessoas de fé, independente da sua fé, tenha o mesmo direito que qualquer cidadão de participar do debate público. O profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 7, ele diz o seguinte, ó, busque o bem da cidade. É isso que eu quero, buscar o bem para a minha nação, para o Brasil. Por isso que existe aqui o Na Real, além da manchete. Porque eu cansei da superficialidade. E cada vez mais eu quero entender mais as nuances da política, as nuances da cultura. Obviamente, eu tenho a minha fé. A minha fé é respaldada e fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu não tenho que empurrar a goela abaixo aquilo que eu acredito nas outras pessoas. Mas eu posso pegar na sua mão e nós refletirmos juntos, independente do seu espectro político, da sua crença religiosa. Entendeu? Peregrinos da reflexão, peregrinos do conhecimento. Nós temos liberdade de consciência e isso está, inclusive, fundamentado e respaldado na Constituição Federal. Entendeu? Romanos capítulo 13 diz o seguinte, que a autoridade possui responsabilidade diante da ordem civil. Sabe como isso se aplica a nós, cristãos principalmente? Que participar da política não significa idolatrar a política. Eu não idolatro a política. Eu não posso ter partidos, né, como ídolos. Eu não posso ter candidatos como deuses na minha vida, como ídolos na minha vida. Não, nunca. O único que eu adoro, que eu prostro o meu joelho e reclino ao chão, somente diante de Deus. Entendeu? Ou preciso desenhar? Eu sou
cristão e como um bom cristão, eu preciso também trazer um pouco de escatologia aqui para esse vídeo, tá? Muitos cristãos observam as transformações políticas, econômicas e culturais do mundo à luz da escatologia bíblica, e eu sou um desses, tá? Existem mudanças globais em tecnologia, economia, relações internacionais e governança, que inclusive 2030 está chegando aí, vai ser tema para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal do Na Real. Já se inscreva para você acompanhar esse episódio também. Não fica boiando aí não fica ao léu do que está acontecendo no mundo afora não, tá? Aqui eu trago tudo isso à luz da teologia, da filosofia, do pensamento, da reflexão, tá? Diferentes tradições cristãs relaciona esses acontecimentos de formas distintas às profecias bíblicas. Eu tenho o meu pensamento a respeito disso. Então vai acompanhando aí que em breve você verá mais vídeos sobre essa temática, tá? Até porque a escatologia para mim, ela é mais para uma questão de vigilância, de discernimento e de esperança, e não de terror, tá? Agora, o maior erro do eleitor, na minha humilde opinião, não é votar diferente de mim, não, gente. Você é livre para votar aí em quem você quiser. No 13, no Lula, em qualquer outro partido de esquerda, você é livre, tá? O maior erro, na minha opinião, não é isso, não. Mas, quem escolhe sem conhecer entrega o futuro para quem acha que conhece. Aí sim, na minha humilde opinião, o maior erro de todo eleitor é votar em pessoas que nem mesmo sabe de onde surgiu aquela pessoa. Que é o que mais acontece aí, principalmente nas pequenas cidades, né? Que vai lá o político de estimação da pessoa, entrega o santinho, ó, vota nesses. A pessoa vai lá, pega o santinho e vota. Não sabe nem em quem está votando. Não sabe nem quais são o viés ideológico que aquelas pessoas estão votando. Por isso que essa eleição é a eleição mais importante da história do Brasil. Na minha opinião, qual a sua? Quero saber a sua também, tá? Agora, gente, vamos lá. Talvez a verdadeira pergunta não seja quem será o próximo presidente. A verdadeira pergunta seja que Brasil nós queremos deixar para os nossos filhos. Governos passam, legislaturas terminam, mas instituições permanecem. Valores permanecem. As consequências das nossas escolhas permanecem. Toda geração recebe um país. Mas toda geração também decide qual país deixará para a próxima geração. Gente, um recado aqui do Silas para vocês. Olha aqui no fundo dos meus olhos, desses olhos castanhos, deste goiano aqui, né? Nascido na Ceilândia e criado no Goiás, no interior do Goiás, e hoje está aqui no Na Real, de frente aqui, ó, comigo, Silas Fernandes. Saiba em quem você vai votar. De fato, essa é uma das eleições mais importantes da história do Brasil, que vai definir a escolha até mesmo dos próximos ministros do STF, que vai definir também questões econômicas do país, culturais, morais. Entende? Saiba escolher. Escolha pessoas que tenham fundamentos, princípios, valores cristãos, assim como eu. Tá bom? Ficamos por aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição, e até a próxima no Na Real. Fui!